Mas deixar de acreditar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá nem pra cogitar isso, não dá nem pra pensar nisso. Boa, boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Peço desculpas aqui para vocês que eu acho que eu tô um pouco rouca. Eu acabei de chegar do Allianz Parque. Eu moro longe do Allianz, então realmente é um rolê para ir para lá e para voltar, enfim. Pego o trânsito e tudo mais, mas enfim, foi um jogo que eu escolhi estar lá. Eu quis muito participar dessa primeira fase, né, dessa primeira final do Campeonato Paulista, justamente contra o nosso maior rival. E a verdade é que, sem mais enrolações, gente, acho que a gente precisa conversar aqui sobre algumas coisas, a gente precisa bater um papo aqui abertamente. Lembrando que não existe certo, não existe errado, existe somente a minha opinião e a sua opinião também, portanto, deixa aqui nos comentários que é muito importante a sua opinião. Mas assim, gente, indo direto pro jogo e eu sempre tento, nos pós-jogos que eu faço, eu sempre tento resumir em uma palavra. Eu sei que é difícil, né? Mas eu sempre tento resumir em uma palavra o que foi o jogo do Palmeiras para mim. Contando com com tudo que aconteceu durante as últimas semanas, enfim, Palmeiras ganhou o clássico contra o São Paulo, o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Primeiro jogo perdeu de 3-0 lá na ida contra o Barcelona de Guayaquil e aqui até fez o resultado, ganhou por 2-0, mas enfim, insuficiente para passar de fase. Eu acho que se eu fosse resumir o jogo de hoje, seria frustrante, uma frustração enorme, muito por conta de algumas, desvantagens que eu vejo que o Corinthians estava em relação ao Palmeiras, né. Primeiramente, a parte física, acho que o Corinthians estava bem mais desgastado do que o Palmeiras descansado, em vigor físico, treinando, treinou a semana inteira, se preparou para isso, só que o que a gente viu em campo realmente a gente não viu isso, né? Quando você está em loco, quando você está no estádio, é muito diferente, né? Por isso que eu gosto muito de ir para o jogo, por isso que eu gosto muito de analisar. Inclusive, eu fiquei na Superior Sul, fiquei naquela primeira fileira que tem o vidro na Superior Sul, e é excelente ver jogo de lá, porque quem gosta, eu gosto muito de analisar a tática, né? Eu gosto muito de analisar o estilo de jogo de ambos, né, dos 2 clubes. E a proposta do Corinthians, ela era muito clara, muito objetiva, de sair no contra-ataque, jogar por uma bola, e foi o que aconteceu. O resultado cumpriu para o lado do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu sair na frente num jogo de 180 minutos na casa do adversário, do seu maior rival. É claro que tiveram, deméritos do Palmeiras nesse gol do Corinthians, que foram algumas falhas defensivas individuais. Acho que a primeira foi o Estevão, que poderia ter tocado, perdeu a bola. E na hora de cobrir o Memphis, é um jogador diferenciado, por mais que seja esse jogador que é o jogador que brilha, que é o jogador que o coletivo precisa jogar para ele, que é muito diferente do caso do Palmeiras, que é um coletivo total. É um jogador que a bola no pé dele, ele consegue lances diferenciados, né? E foi o que aconteceu. O Rios não conseguiu tirar e praticamente deu um passe para o Memphis, que ele achou muito bem o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto finalizou para o gol e o Everton não conseguiu a defesa, não conseguiu defender. Muita gente tem falado, né, principalmente no pós-jogo aqui, depois do jogo, que foi falha do Everton, que o Everton poderia ter pegado essa bola. Realmente, eu acho que um goleiro nível dele, um goleiro com o calibre dele, eu acho que sim, acho que ele conseguiria sim ter feito a defesa. Não acho que entra num âmbito de falha, foi uma falha muito grande, não, mas eu acho que para um goleiro nível Everton, acho que daria para pegar.
essa bola. Acho que foi aquela bola muito rápida, aquela bola muito seca, mas eu acho que para o nível dele daria sim para ele pegar. E como eu falei, foram erros individuais que aconteceram e por isso o Corinthians abriu o placar. Acho que o Palmeiras, falando de um modo geral, não conseguiu aproveitar essas desvantagens do Corinthians, como eu falei lá no comecinho do vídeo, essa parte física, né? O Palmeiras muito mais descansado, o Palmeiras mais treinado e o Corinthians, enfim, sofreu, correu muito naquele jogo de 2-0 contra o Barcelona de Guayaquil. A parte mental também eu coloco, porque, enfim, o Palmeiras trabalha muito essa parte mental. O Palmeiras é um clube que tem uma identidade coletiva, uma identidade de resiliência dentro de campo, que tem a parte mental muito forte, o emocional muito forte, sobretudo um emocional construído já por ter esse trabalho longevo, que preza isso, que preza essa construção mental e se sentir, né, confortável em momentos de pressão, se sentir mais confortável em momentos adversos, em momentos difíceis, em momentos que precisa de uma virada, e hoje não aconteceu isso. Acho que o mental do Palmeiras estava mais abalado, tanto é que o Corinthians, por ter saído da Copa Libertadores para um time, enfim, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, mas um time de pouquíssima expressão, poderia sim estar com o mental muito abalado. E também a fragilidade da defesa do Corinthians, né, gente? Deu para perceber que teve sim um esquema tático armado para caçar os melhores do Palmeiras, né? O Estevão, o próprio Vitor Roque, o Veiga ficou muito encaixotado na defesa. E falando em Veiga, o Veiga em nenhum momento, acho que foram pouquíssimas vezes que o Veiga saiu da área. Ele estava parecendo um segundo atacante mesmo. Hoje ele atuou como um segundo atacante. E pouquíssimas vezes, dá para contar nos dedos das mãos, quando ele saía da área para buscar o jogo. Acho que foi um jogo muito pobre em criatividade do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu armar, não conseguiu construir jogadas, não conseguiu fazer triangulações. O um contra um também não foi bom, né? A quebra de linhas. A meu ver, uma final de 180 minutos, quando o primeiro jogo dessa final é na sua casa, eu acho que não dá para perder a oportunidade de fazer uma pressão absurda, sobretudo nos 15 minutos dos tempos, do primeiro e do segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo o Palmeiras melhorou e conseguiu fazer uma pressão um pouco maior nesses 15, 20 minutos, mas o primeiro tempo do Palmeiras eu achei muito ruim, achei muito burocrático, previsível e, como eu falei, uma criatividade nula, muito pobre no meio de campo. Faltou muito do Veiga, faltou muito do Estevão, faltou muito também. Eu acho que o Richard Rios conseguiu ganhar alguns duelos, mas perdeu duelos importantes também. E falando em duelos, foi um jogo de duelos, né, gente? Foi muita disputa de bola, um jogo estudado, um jogo travado, um jogo muito taticamente, um jogo de xadrez mesmo. E a estratégia do Corinthians era essa, anular as principais peças do Palmeiras e conseguiu, né? O Estevão muito bem marcado pelo lado direito, ele conseguiu alguns lampejos de melhora no jogo, ele conseguiu algumas saídas, conseguiu alguns dribles, conseguiu algumas triangulações, mas eu acho que falta muito, sabe, gente? Falta não, faltou muito para o Palmeiras nesse jogo. Acho que o Palmeiras poderia sim, visando esse primeiro jogo dessa final de 180 minutos, eu acho que era crucial o Palmeiras fazer aquela marcação, pressão, fazer aquele sufoco mesmo que sempre fez e aproveitar a fragilidade da defesa do Corinthians, que é sim muito frágil, é muito exposta, é muito vulnerável. Então, se o Palmeiras conseguisse trabalhar um pouco mais, não precisava nem de muito, gente, mas trabalhar um pouco mais essa bola no meio de campo, fazer algumas triangulações, fazer a projeção dentro da pequena área, conseguir articular mais no meio de campo, povoar mais o meio de campo, conseguiria sim ter saído com um gol, pelo menos com um empate, para não sair em desvantagem nessa final e agora para decidir, enfim, lá na Neoquímica Arena. Claro que fica muito mais complicado com essa desvantagem, sobretudo pelo Palmeiras ter jogado essa primeira final em casa e agora é na Neoquímica Arena. A gente sabe da força
do Corinthians lá na Neoquímica Arena, mas futebol, tudo é possível, gente. O Palmeiras, nesses últimos 3 campeonatos do Paulista, o Palmeiras saiu atrás em todos eles e conseguiu conseguiu virada para o São Paulo, diante do Água Santa, diante do Santos, e eu espero e torço muito e acredito sim que o Palmeiras pode fazer um bom jogo na Neoquímica Arena e conseguir o placar e conseguir sair de lá vitorioso. Seria excelente o Palmeiras sair da casa do seu maior rival, levantando a taça do Paulista em cima do Corinthians. Bom, vocês viram que a gente tem um título aqui principal, porque o Murilo foi o único que passou pela zona mista do Palmeiras, ele foi o único a dar a entrevista. E só um parênteses, gente, algo que o Abel Ferreira falou nessa coletiva de imprensa que me chamou a atenção, sim, é que ele falou que agora ele não tem nada a perder e que o Palmeiras, enfim, vai com tudo para a Neoquímica Arena, porque justamente agora não tem mais o que perder e vai sim, não vai, acredito eu que não vai ser mais aquele jogo burocrático e nem de administrar tanto, e sim vai fazer uma pressão muito grande, é o que eu espero, tá, gente? Eu já esperava que esse jogo fosse diferente já, esse primeiro jogo. Eu esperava mesmo um Palmeiras muito mais, sufocando muito mais, marcando mais, fazendo aquela pressão mesmo, sobretudo aquela pressão inicial de 15 minutos, 20 minutos. Mas enfim, como eu falei, temos aqui um título principal, algo que me chamou bastante atenção, que o Murilo falou, ele passou na zona mista no final do jogo. Vamos ver o que ele falou e a gente conversa em seguida. Murilo, quando o time tem mais chances e não marca, dá mais tristeza, é isso? Então, acredito que a gente fica chateado, né, pelo volume que a gente tem, pela quantidade de posse que a gente teve, principalmente no segundo tempo, onde a gente pôde agredir bastante finalizações. A gente sai chateado pela forma que a gente não conseguiu concluir ali da melhor forma para a gente fazer o gol. Mas é o que eu falei, a gente tem uma identidade, a gente vai correr atrás da partida, vamos trabalhar, vamos conseguir ali juntar os cacos e a gente poder reverter essa partida lá na casa deles. Bom, vocês viram aí o que o Murilo falou, né, gente? Me chamou muita atenção o fato dele, após a pergunta do repórter, ele ter dado aquela respirada e ter falado, a gente fica chateado mesmo. Realmente, eu acho que o Palmeiras sentiu, obviamente, o gol do Corinthians. Sentiu porque, enfim, em casa, com uma festa linda. Eu já falei pra vocês, eu tava lá no Allianz, então, assim, tava uma festa maravilhosa. A torcida marcou presença de uma forma linda. A chegada dos jogadores também teve o corredor verde, mas lá dentro do estádio também tava maravilhoso, gente. E o que me chamou a atenção no Murilo foi justamente isso, foi esse suspiro e foi sincero, falou realmente, ficamos chateados, a gente fica chateado porque foi um time que criou chances, né, que tiveram 23 finalizações, é claro, não foram todas no gol, mas o adversário jogou por uma bola e foi efetivo, extremamente eficaz em uma bola. Né? Então, realmente, foi o que eu falei também no meu vídeo de análise pós-jogo no Instagram. Eu falei exatamente o que o Murilo falou, que agora é recuperar os cacos e treinar, 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 aperfeiçoar enfim, para fazer um bom jogo lá na Neoquímica Arena, porque, enfim, somos torcedores, a gente acredita até o apito final, e é claro que existe a frustração desse primeiro jogo, muito pela não vou dizer postura, mas pelo jogo ruim que o Palmeiras fez, pela pouca criatividade, pela burocracia dentro de campo. Mas deixar de acreditar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá nem para cogitar isso, não dá nem para pensar nisso. Dos 3 últimos paulistas, o Palmeiras saiu atrás e conseguiu se recuperar. Ah, tudo bem, era um outro time, o time de 22 era uma máquina. Mas, gente, é clássico, sabe? O Palmeiras, querendo ou não, tem sim um time muito bom, tem sim um elenco muito forte fisicamente, um elenco tecnicamente, agora com as chegadas, muito bom sim. São alguns ajustes. Vale lembrar que, enfim,
estamos em março ainda, mas ainda é começo de temporada, então as coisas precisam se ajustar, peças chegaram, não é do dia para a noite que tudo se ajusta, principalmente num time tão coletivo como o Palmeiras. Eu acho que a gente precisa sim, gente. É claro que eu não tô falando regra, não tô ditando regra, não tô ensinando ninguém a torcer, mas eu tô falando o que eu faço aqui para vocês. Eu tenho sim mais paciência para ver esse time jogar bola. Alguns jogadores estão sim devendo, o próprio Abel acho que pode abusar mais do repertório tático, porque hoje tem sim um elenco muito bom, tem um elenco com diferenças técnicas, diferenças individuais, de individualidade, falando mais precisamente, que ele nunca teve em anos anteriores, né? Agora, gente, desculpa, tá? Eu vou falar aqui a minha opinião e fique muito à vontade, enfim, de comentar. O que eu só te peço é respeito, mas não caiam nesse papo também de que o Estevão é o jogador que não sabe jogar clássico. É verdade, gente. Ele é muito marcado, sobretudo em clássicos. Dá para ver nitidamente que ele pega na bola, chegam 2, 3 caras e ninguém passa com ele, ninguém faz o 1 contra 1 com ele, ninguém faz a triangulação com ele. Então, fazer tudo sozinho por muitas vezes é difícil. Ele também é um ser humano, ele também erra, né? Ele também vai ter e tem erros capitais que geram contra-ataques para os outros times, para o adversário. Mas não pode errar em final. Mas errou, acabou, não sendo um lance feliz. Não queiram comprar uma narrativa já, sabe, findada, sabe, vazia. Não, acho que não existe isso, sabe? Eu acho que agora o momento é apoiar todas as forças em um foco só, né? Claro, estão devendo, Palmeiras está devendo sim mais futebol, e isso passa pela comissão técnica, obviamente, Abel Ferreira, Castanheira, João Martins, os jogadores também, como eu falei, o próprio Rafael Veiga precisa aparecer mais, né? O Rios, acho o Rios um jogadoraço, gosto muito do jogo do Rios, gosto muito do futebol do Rios, das características do Richard Rios, mas algumas vezes é sim displicente e acaba comprometendo um resultado como aconteceu hoje também, e no outro jogo do Paulista também, e o time como um todo, né, coletivamente. O Palmeiras é um time extremamente coletivo. Então, quando as peças principais não vão bem, fica difícil. Eu sempre falei aqui para vocês, o Palmeiras sempre foi um time de compensação. Hoje, não teve como compensar, né? Hoje, as peças-chave do Palmeiras estavam muito abaixo, né? Principalmente o meio de campo. Acho que o Veiga estava realmente muito apagado, muito sumido. Como eu falei, ele jogou praticamente os 2 tempos como um segundo atacante. Poucas vezes ele pegava essa bola, ele tentava construir uma jogada, tentava uma triangulação. Mas é isso, gente. Ainda tem o jogo da volta, é um clássico, tudo pode acontecer e eu acredito, tá? Eu acredito, a gente é torcedor, o nosso papel é acreditar, o nosso papel é apoiar e, e críticas, elas também são feitas e fazem parte do processo, fazem parte do futebol. E é isso, gente. Espero muito que o Palmeiras use esses dias aí que vai ter a data FIFA para, enfim, treinar, 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 se aperfeiçoar, montar uma estratégia eficiente lá na casa deles. O Palmeiras sabe jogar lá na Neoquímica Arena, o Palmeiras não tem esse tabu a ser quebrado, muito pelo contrário. E, enfim, sempre vou acreditar nesse Palmeiras. Combinado, gente? Se você curtiu o conteúdo, curtiu o canal, não me conhecia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gostou do canal? Gostou do conteúdo? Então me ajuda. Acho que é importante, se você curtiu, dá o like. Se você não me conhecia, gostou, se inscreve para a gente crescer cada vez mais aqui e propagar esse trabalho aqui, que ele é muito sério e muito sincero, muito verdadeiro. Enfim, tento sempre ser coerente aqui nas minhas análises. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.